Meu amigo, olha que notícia interessante essa aqui, repercutida pelo pessoal do Poder 360, originalmente averiguada pelo G1. Mas enfim, do que se trata essa história? Você sabe bem, a Débora Rodrigues está sendo muito comentada nesse momento, porque ela é aquela cabeleireira que foi presa lá pelo 8 de janeiro, lá atrás, meu amigo, uma coisa completamente absurda. É aquela, como eles colocam de forma aqui bastante, eu diria, crítica a ela, né? Denegrindo a imagem da mulher, porque não colocam o nome dela no título, colocam mulher que pichou estátua com batom. Enfim, ela pegou aquela pena absurda, né? Uma coisa completamente ilógica, injusta, cruel, uma maldade do STF absurda que não tem explicação, não tem justificativa alguma. Pois bem, olha o que está acontecendo. Ela recebeu a prisão domiciliar ontem, né? Aliás, anteontem, na sexta-feira à noite, já era à noite, mas ainda sexta-feira. Agora, olha que coisa interessante que evoluiu a partir daí. O PL, de acordo aqui com o próprio Sóstenes Cavalcante, que é o líder do PL na Câmara dos Deputados, falou que o partido está interessado em filiar ela, a Débora Rodrigues, ao partido e lançá-la como candidata à Câmara dos Deputados no ano que vem. Meu amigo, isso aqui é ótimo por uma série de motivos. Não sei se ela tem interesse nisso, se ela vai querer ter, vai querer mexer com esse vespeiro, arranjar problema a mais para ela, para a família dela, além do que já teve até hoje, que é coisa para uma vida toda, diga-se de passagem, mas indica algo muito importante a ser analisado. Primeiro de tudo, que há um grande interesse de renovação na direita, de fato, de trazer mais nomes com uma mentalidade diferente. Qual a mentalidade? De combate, de enfrentamento ao STF, que é o mais importante neste momento para o Brasil, sem sombra de dúvidas. É o problema mais longevo de todos. O Lula, de acordo com as pesquisas, vai rodar no ano que vem, roda para o Bolsonaro, roda para a Michele, roda para o Tarcísio de Freitas. Então, esse problema, se as coisas continuarem caminhando assim, vai acabar no ano que vem. E o problema do STF, meu amigo, vai durar até quando? Aí é que realmente reside o nosso maior desafio hoje. Então tem esse ponto. Primeiro, que é o da renovação da direita com vistas ao enfrentamento real ao STF. E o segundo ponto é, talvez o STF esteja criando o seu próprio problema futuro. Talvez toda essa perseguição vai apenas criar mártires que, envolvidos ou não na vida pública, vão representar algo muito importante, a luta contra um sistema cruel, opressivo, totalmente injusto, que precisa ser revisto de uma forma que acabe com esse tipo de ataque à liberdade e aos direitos dos cidadãos. Então vamos conversar sobre esse tema, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro, só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, a partir de R$ 1,99 por mês, não te custa tanto assim, mas me ajuda bastante. Pode ter certeza disso. Pois bem, a história aqui da Débora Rodrigues, você conhece muito bem. Ela foi responsável por pichar aqui a estátua do STF, essa estátua horrorosa, horrível, como tudo concebido pelo Oscar Niemeyer, horrível, né? Com batom que, sei lá, imagino que com uma bucha e um sabão você tira isso aqui. A esquerda já fez coisa pior do que isso em manifestações, a gente sabe muito bem disso de maneira geral. E essa frase aqui é uma referência ao Luiz Roberto Barroso. Ele que falou isso originalmente, do perdeu mané, né? Enfim, o que que acontece? O que que aconteceu com ela de fato lá no passado, né? Então, ela foi condenada, ali não foi condenada, né? O julgamento dela tá acontecendo ainda, teve pedidos de vista ali, de fato, né? Ela foi originalmente presa de forma como é que fala? Prisão preventiva, não é isso, né? Ela sofreu a prisão preventiva lá atrás, tem as fotos dela aqui e etc, né? Enfim, ela foi colocada aqui, olha os crimes que ela recebeu, que ela foi acusada aqui, né? Porque, na verdade, aquele julgamento coletivo, a PGR colocou um monte de gente ali e tudo mais, né? Então, aqui, olha o naipe do crime que a pessoa está sendo indiciada, né? Olha, se parece, não vou nem falar o nome dos crimes aqui para não perder a monetização desse vídeo aqui, né? Então,
falaram que o Alexandre de Moraes falou que as imagens dela aqui comprovam a ativa contribuição de Débora Rodrigues dos Santos nos atos antidemocráticos, né? Que coisa patética, realmente é patético esse STF de forma geral, isso aqui, né? E olha só, ela está presa preventivamente desde 17 de março de 2023, por ordem do Alexandre de Moraes. Tem 2 anos, tem mais de 2 anos, né? Tem mais de 2 anos que uma cabeleireira, uma mulher cabeleireira, que agora já tem 39 anos, está presa, sendo que ela tem 2 filhos pequenos. 2 filhos pequenos. Uma mãe de 2 filhos pequenos está presa há 2 anos por causa disso aqui. Deterioração de patrimônio tombado, beleza, isso aqui dá quanto de cadeia? Isso aqui provavelmente vira cesta básica. Para com isso. O importante na computação da pena dela, do cálculo, da dosimetria, são esses itens aqui, né? Uma mãe, uma cabeleireira de 37 anos na época, que fez isso aqui, né? Rabiscou uma imagem aqui, uma estátua aqui, e acabou não está sendo condenada aqui como terrorista, uma coisa completamente absurda, né? Não está sendo julgada, não foi condenada, não importa. 2 anos presa por causa disso. Que, segundo aqui, o motivo que levou à soltura dela, você deve ter acompanhado, é que ela já cumpriu 25%, soltura entre aspas, tá? Porque ela já cumpriu 25% da pena que ela estaria submetida aqui, então já vão deixar ela sair, né? E aí, inclusive, ela vai ter essas medidas cautelares, dá uma olhada só. Uso de tornozeleira eletrônica, não pode usar redes sociais, não pode se comunicar com os demais envolvidos dos crimes por qualquer meio, não pode dar entrevista sem autorização do STF, ou seja, entrevista nenhuma, nunca vai ser entrevistada, porque eles nunca vão deixar, e proibição de visitas, exceto de seus advogados, não pode receber parente, não pode receber amigo, nada. Então ela tá presa realmente em casa, né? Você sabe, tem bandido de verdade que tem uma vida muito melhor do que essa, né? Mas qual é o ponto principal deste vídeo? Vou falar sobre ele agora, depois da minha aguinha. Pois bem, né? Hidratadas as cordas vocais, o importante realmente é o quanto que o STF, agindo de forma cruel, de forma desumana, de forma ditatorial, isso aqui é defesa da democracia, de acordo com eles. Isso, você botar uma cabeleireira, uma mulher com 2 filhos pequenos, porque o que pesou na decisão da prisão domiciliar dela é que ela tem filhos menores de 12 anos, então são crianças, são filhos pequenos. O STF prende preventivamente, sem julgamento, uma mãe com 2 filhos pequenos, uma trabalhadora brasileira, e acha, né, afirma que isso aí é defesa da democracia. Isso é um absurdo completo. Só que o STF catapultou a imagem pública dela com esse tipo de decisão. O Alexandre de Moraes fez isso, porque, na verdade, o caso ficou tão escabroso, a injustiça foi tão grande, tão gritante como outros casos também, que o STF, outros ministros, ficaram constrangidos com o que estava acontecendo. Quiseram se desassociar disso aí, né? Então, acho que foi o Luiz Fux, né, que pediu vistas do julgamento dela. Então, houve uma suspensão de fato desse. O Luiz Fux pediu vistas do caso, então o julgamento ficou suspenso, e aí ela acabou recebendo a prisão domiciliar em função disso. E vários ministros já tinham meio que indicado que não iriam seguir o tipo de entendimento do Alexandre de Moraes. Porque ficou feio de fato, a repercussão pública foi tão ruim, tão negativa, que eles tiveram que voltar atrás. Isso aí, os 2 anos que ela perdeu, ela não recupera. Fosse o Brasil um país justo, ela seria indenizada em muitos milhões de reais, porque é devido de fato. Isso aí, é completamente injusta a prisão da Débora Rodrigues. Só que o Sóstenes Cavalcantes, que é o líder do PL na Câmara dos Deputados, confirmou de fato, né, o G1 havia antecipado essa informação, e o Poder 360, que está repercutindo a notícia, confirmou com ele isso aí, que o partido do Bolsonaro tem desejo de filiar a Débora Rodrigues, para que ela concorra de fato já em 2026, meu amigo, que ela já tem aí a possibilidade de se candidatar à Câmara dos Deputados em 2026.
Então, o líder aqui, o Sóstenes Cavalcantes, falou que vai tentar contactar ela através dos advogados, porque você viu, ela pode falar com os advogados, e assim, eu não tenho certeza, volto a dizer, se ela vai querer se embrenhar nesse negócio de vida pública, de vida política. Isso você sabe, né? É união de cobras, de fato, de qualquer lado do espectro político que você esteja. Nem todo mundo tem estômago, estrutura para enfrentar esse tipo de desafio aí, né? Talvez ela não queira. Tudo bem, se ela quisesse, eu não sei de qual estado que ela é, se ela é do Distrito Federal, onde que ela vai concorrer. Se fosse aqui no Espírito Santo e ela viesse, eu votaria tranquilamente nela, mas sem o menor problema. Seria assim uma questão de honra votar na Débora Rodrigues, mas não sei se ela vai querer entrar nessa história. O fato é, o STF está criando um monstro, que não é ela, obviamente, ela não é monstro, coisa alguma, ela é uma vítima nessa história. Mas o movimento que está sendo criado de compreensão da injustiça que está sendo feita, isso pode virar um revanchismo no futuro. Eu não digo que isso é certo, que é desejável, eu digo que é inevitável, porque a corda foi esticada de uma tal forma que ninguém mais aguenta as arbitrariedades desse STF, do senhor Alexandre de Moraes, dessa corja toda que, de uma forma ou de outra, vão acabar pagando, sim, por seus crimes. Meu amigo, mais uma pesquisa com cunho eleitoral que é divulgada, que mostra o Bolsonaro à frente do Lula na disputa presidencial, mas não é pouca coisa não, meu amigo, é muito à frente do Lula. E mostra mais um monte de gente da direita com bastante capital político, candidatos realmente viáveis para enfrentar o Lula num segundo turno. Uma coisa impressionante o quanto que a direita está se fortalecendo e o Lula segue em queda. E mais do que isso, a diferença na questão do percentual de votos previsto aqui nesse caso pela pesquisa, obviamente, entre Bolsonaro e Lula no Nordeste caiu absurdamente. Alguma coisa está mudando de fato no Brasil. E é claro que isso é um reflexo do péssimo trabalho que o Lula tem feito como presidente da República. Ele nunca foi um bom presidente. Não é como se Lula 1, Lula 2 tivessem sido bons governos e agora que ele não sabe governar mais. Sempre foi muito ruim, mas a gente não tinha tanta informação na época quanto nós temos agora. E pois bem, é claro que a desaprovação do Lula é o grande fator chave nesse sentido. Essa mesma pesquisa GEF mostrou que a desaprovação dele chegou a 61%. Estamos caminhando a passos largos para 2 em cada 3 eleitores brasileiros desaprovarem o governo Lula, o que torna, obviamente, o governo dele completamente inviável no sentido de reeleição. Vamos conversar sobre esses números, esses dados, essa pesquisa aqui. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador aqui do canal. Só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Isso não te custa tanto assim, mas me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Pois bem, essa pesquisa aqui foi feita pelo Instituto GERP, ou GERP, não sei, deve ser GERP mesmo, né? Não sei o que significa. Foi divulgada ontem, sábado, estou gravando este vídeo aqui no domingo, dia 30. E, pois bem, aqui não vi os dados da pesquisa em si, vou ver se eu acho que eu gosto de falar a quantidade de pessoas que foram avaliadas, as perguntas aqui, né? 2.000 eleitores, pesquisa recente, 22 a 27 de março, então tem pouco tempo, uma semana atrás, basicamente, que ela começou a ser feita, uma pesquisa bem atualizada. De fato, uma margem de erro de 2,24 pontos percentuais. E o que aparece nesse cenário, olhando para os votos, olhando para a perspectiva de primeiro turno? Porque tem a questão da desaprovação do governo Lula também para a gente olhar. Então, né, nesse cenário aqui, um dos cenários em que aparece o Bolsonaro, nesse cenário o Bolsonaro está com 41% dos votos das intenções no primeiro turno. Isso aqui é primeiro turno, tá? Com o Lula aparecendo com 26%. São 15 pontos de vantagem neste momento do Bolsonaro, o inelegível, o réu, o golpista, o negacionista, sei lá mais o que, na comparação com o Lula. Olha o quanto o Lula está definhando de fato do ponto de vista do capital político. 15 pontos de vantagem para o Bolsonaro neste momento, nas pesquisas eleitorais, no primeiro turno.
Você acha que isso aqui é reversível? Bolsonaro precisa de 9 pontos percentuais a mais de voto para tirar de outros candidatos, né? Olha só, Romeu Zema 4%, Ronaldo Caiado 3%, né? Aliás, Romeu Zema 3%, Ratinho Júnior 5%. Eu vou mostrar em detalhes esses cenários aqui. Soma isso tudo, dá uns 15% a mais só nesses votos, que obviamente migrariam para o Bolsonaro. É claro que esse pessoal não vai votar no Lula. Então, isso é um cenário quase que certo de uma vitória do Bolsonaro. Que, obviamente, eu não acredito que ele vai estar, eu não tenho assim uma confiança plena de que ele vai estar livre para concorrer no ano que vem. Mas isso não significa que ele não possa apontar para alguém e falar: esse aqui é o meu candidato, essa é a minha candidata, vote nele ou nela. Que já seria mais do que suficiente. E falando das regiões do Brasil, olha só, no Sudeste, que foi o grande fiel da balança em 2022, a região onde eu moro, assumimos essa culpa, é claro, não aqui no meu amado Espírito Santo, porque o Bolsonaro ganhou de lavada aqui, mas principalmente São Paulo e Minas Gerais, um pouquinho do Rio de Janeiro também, tá? Mas foi o fiel da balança, o que fez a diferença de fato. Agora, olha de acordo com a pesquisa GERP, como que estão as intenções de voto no Sudeste. 43% para o Bolsonaro contra 24% para o Lula. 20 pontos percentuais, 19% de diferença, mais do que a média nacional, inclusive. Ou seja, o Lula está mais fraco no Sudeste do que na média nacional, o que mostra que esse que foi o grande diferencial não vai se repetir. Agora, olha o Nordeste, meu amigo. Impressionante. Sim, o Lula está em primeiro lugar nas intenções de voto para o primeiro turno, com 36% dos votos contra 34% do Bolsonaro. Isso aqui é empate técnico. A gente viu, são 2 pontos percentuais de margem de erro. Lula e Bolsonaro estão empatados neste momento no Nordeste em matéria de intenção de votos. Tem como o Lula ganhar nesse cenário? Obviamente não. Vamos dar uma passada aqui pelos detalhes dessa pesquisa para a gente ver os diferentes cenários. Nem todos os cenários são muito interessantes, tá? Preciso dizer. O primeiro aqui, ok, que tem o Bolsonaro, é o mais relevante de todos e mostra como o Bolsonaro ganha de lavada nesse cenário. E é claro que, falando de intenção de votos, é natural que tenha a maior quantidade possível de candidatos. Não vai ter isso aqui tudo nas eleições. Agora, você pode olhar que grande parte deles aqui são classificados como direita. Esses 4 aqui são classificados como direita. Veja que nenhum deles tem 7% apenas. Então, não sabe não responder o 7%. Isso aqui está até abaixo do padrão que costuma ser 20% de pessoas que não votam. Voto nulo, o pessoal que se abstém de votar. Enfim, então veja que temos aqui 9%, 15% de votos, mais ou menos o que eu tinha somado mesmo, para direita, de outros candidatos tidos como de direita, contra 5% do único candidato tido como de esquerda aqui, que é o Ciro Gomes. Ou seja, nesse cenário tem mais margem para o Bolsonaro crescer do que para o Lula crescer. Acho que você concorda comigo. No cenário 2, não temos mais o Bolsonaro, que é substituído pelo Tarcísio de Freitas aqui, que aparece, ok, bem abaixo do Lula, 11 pontos percentuais, mas é aquele mesmo cenário. Tem muito para ele crescer junto a outros candidatos de direita, e é um patamar aqui plenamente viável para um segundo turno, sendo que eu já tratei disso em outro vídeo aqui no canal, vou deixar recomendado no final deste para você assistir, que o Tarcísio de Freitas não é muito conhecido. Tem ali 18% da população que diz não conhecer o Tarcísio o suficiente. Ele tem muita margem para crescer. Já o Lula é conhecido por todo mundo, então não tem muito para onde ele ganhar votos a partir daí, né? Eduardo Bolsonaro aparece também como sendo um candidato viável aqui no cenário 3. Bolsonaro ganha tranquilamente do Ciro Gomes, sem o Lula presente, mas o Lula vai estar. Isso aí é inevitável, né? Enfim, o Ciro Gomes perde de todos os candidatos da direita no primeiro turno. Segundo turno acaba ficando uma incógnita de fato. Mas o grande fator por trás disso, dessa queda substancial na popularidade do Lula, sem dúvidas é a sua aprovação em queda. Na verdade, você pode ver aqui que a desaprovação geral do governo dele está na faixa de 61%, o que é uma coisa completamente desastrosa. É aquela pesquisa boa, né, que opõe aprovação e desaprovação, que é um negócio muito mais certo. Uma pergunta com 2 opções apenas, sim ou não,
e aí a coisa funciona melhor. Então, pesquisa GERP também, que foi feita, então é o mesmo escopo de pesquisa, mas veja aqui, a aprovação dele caiu de 32% para 31%. Está na margem de erro ainda, e na verdade até a desaprovação também, mas veja que tem uma tendência de queda para a aprovação, uma tendência de alta para a desaprovação, que oscilou 2 pontos para cima, aumentando esse gap de fato entre posição positiva, aprovação, e a posição negativa, que é a desaprovação, que chega a 30 pontos percentuais para o sentido negativo. É um resultado muito, mas muito ruim para o atual governo, né? Mostrando que 2025 é um ano terrível para o Lula em matéria de aprovação. E aí aquele negócio de bom ou ótimo manteve-se estável, o que reverte totalmente aquela afirmação que o pessoal da Secom do Lula fez, a turma lá do Sidônio Palmeira, porque eles disseram que estavam revertendo a queda do Lula. Não estão, a coisa está até se acentuando, essa é a verdade, né? E tudo bem que a avaliação do Lula melhorou lá no Nordeste, onde tipicamente ele é bem avaliado, né? A aprovação subiu 3 pontos percentuais, de 40 para 43, e a desaprovação caiu de 50 para 48, ainda bem próximo da margem de erro. Agora, no Norte, a aprovação despencou completamente, de 47% para 31%, no caso a aprovação, e a avaliação negativa subiu de 48% para 63%. O patamar já está superior à média nacional. Ou seja, não adianta nada o cara ganhar aqui um pouquinho no Nordeste e perder esse tanto no Norte. Porque, embora o Nordeste seja assim mais populoso, né, a diferença é muito grande nesse sentido, o que mostra que o Lula está derretendo rapidamente e deixa de ser um candidato viável para um segundo turno eleitoral em 2026. Ele deve estar preocupadíssimo com essa história, sem sombra de dúvidas. Olha aí, meu amigo, o Guilherme Boulos convocou e aconteceram manifestações contra a anistia. Pois é, você sabe, a esquerda só gosta de anistia quando é para eles. E a esquerda cometeu crimes de verdade lá no passado para depois receber a anistia. Não foi passar batonzinho em estátua em nada do tipo, não. Mas o Guilherme Boulos convocou manifestação para hoje, domingo, dia que eu estou gravando este vídeo, dia 30 de março, esperando 20 mil pessoas na Avenida Paulista. Falou que ia botar 20 mil pessoas lá. Que convenhamos, a esquerda nunca colocou tanta gente assim numa manifestação antes. Não sei de onde que ele tirou essa ideia maluca dele aí. Agora as imagens mostram claramente que deu meia dúzia de gatos pingados, um fracasso total que não foi só ali em São Paulo. Outros lugares do Brasil também tiveram esses eventos aí convocados, e o resultado foi pior ainda, uma coisa impressionante de fato, né? E a própria esquerda já sabia que teria problemas em relação ao público, que não é novidade nenhuma, toda manifestação de esquerda fracassa em matéria de público. Pode ter quem for, pode o Lula estar presente, que não vai ninguém assistir. E os ministros foram convidados para participar nesse evento, ministros do Lula, e não foram, não quiseram se envolver nesse barco furado por saber que isso iria respingar no governo Lula, sem sombra de dúvidas, né? Então vamos conversar um pouquinho sobre esse tema, analisar mais esse fracasso da esquerda, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador, só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, a partir de R$ 1,99 por mês, isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. E bem, eu estou gravando este vídeo aqui no domingo, 5 horas da tarde, exatamente 5 horas agora, que é um pouco mais cedo do que eu costumo gravar. O vídeo só vai ao ar no dia 31, na segunda-feira, não é? Já vai estar até um pouquinho datado, mas não tem problema não. Aqui então a gente já tem as fotos da manifestação que foi convocada para as 14 horas. E um fracasso completo, como era de se esperar. Olha isso aqui, né, meu amigo? Meia dúzia de gatos pingados. Não sei quanta gente a USP vai enxergar aqui, né? Virou até piada esse negócio da USP. Aquele papo lá de que, ah não, teve, lá em Copacabana teve 1.000 pessoas. Sei lá, isso aqui tem 10 mil pessoas participando. É sempre inflacionado esses dados. O próprio Bolsonaro fez piada com isso no Twitter. Enfim, a gente vai ver umas postagens no Twitter também a esse respeito. Mas dá uma olhada. Tem várias fotos tiradas aqui em alguns momentos próximos. Essas manifestações também não duram muito não. É tempo de tirar foto e acabou, né? Veja aqui, não tem ninguém participando
meia dúzia de gatos pingados, o pessoal escondido aqui embaixo da árvore, né? Ninguém é bobo, ninguém é besta de ficar pegando sol por causa de uma pauta tão estúpida quanto essa. Olha isso. E fora que não tem gente de verdade participando. Tem sindicalista, tem MST, esse pessoal que é obrigado a ir nessas manifestações. Ninguém vai por vontade própria. Manifestação de direita, você sabe, o pessoal vai porque quer. Ninguém, não tem sindicalista, não tem CUT, não tem MST, nada disso participando. É um negócio voluntário, de fato, né? Mas não foi só em São Paulo que aconteceu. Em outras partes do Brasil também foram feitas imagens aqui, atos da esquerda contra a anistia, né? Então, dá uma olhada aqui nos Arcos da Lapa do Rio de Janeiro, uma grande manifestação sendo feita aqui, é uma manifestação do povo, né? Só que não, né? Olha só as fotos, meu amigo. Aqui, lata de lixo da história, né? Juntos, ou juntas, enfim, né? Um negócio aqui que parece a bandeira do Hamas, as cores, né? Se você para pensar direitinho, eu acho que tem alguma relação aí. Enfim, lata de lixo da história, tem a foto aqui, você pode ver. Trump, Bolsonaro, Elon Musk, Tarcísio e aqui é o Nunes. Que tá parecendo o Ahmadinejad nessa foto aqui, tá? Tá parecendo o Ahmadinejad, eu demorei a reconhecer. Se fosse o Ahmadinejad, eles não colocariam, porque eles gostam desse tipo de gente, né? Mas aquilo, foto fechadinha aqui, não sei onde que é, São Paulo, né? Acho que essa aqui é a manifestação de São Paulo, de fato. Foto fechadinha pro pessoal não ver os buracos entre o público, né? Aqui também em São Paulo, veja a bandeira da CUT para tudo quanto é lado, é aquela coisa natural, orgânica, só que não. Aqui também em São Paulo ainda, olha a preguiça do pessoal, né? Olha isso aqui, cara. Dá uma olhada nessa placa, né? Sem anistia, por salário. Por salário? Como assim? Por mais salário? Por um salário mais alto? O que isso significa? Fim da 6 por 1. O que tem a ver com o ato que está sendo realizado aqui? Não tem relação nenhuma, obviamente. Vejo o interesse da galera segurando, né, essa bandeira. O pessoal tá animado pra caramba com isso, sem sombra de dúvidas, né? Recife, mais uma foto fechadinha aqui, organizada pelo PT, parece que é um problema também, né, que acaba respingando no Lula de qualquer forma, né? Foto do Lula aqui, etc, né? Do Rio de Janeiro, ninguém, só tem a bandeira aqui, não tem nem gente participando. Uma pessoa foi lá, pregou a bandeira, tirou foto e manifestação contra o Bolsonaro, né? Aqui uma imagem de procurado num poste lá do Recife também, não tem nem gente perto para aparecer. Pessoal no Recife também, aqui ainda estou aqui, o cara imprimiu uma folha de papel de última hora, colocou ali, né? Enfim, simplesmente patético. Veja que de fato no Rio de Janeiro não tinha ninguém participando disso aqui, né? Colocaram só a bandeira aqui nos Arcos da Lapa, né? Uma parte. Olha que catedral horrorosa, a Catedral do Rio de Janeiro, né? Caramba, que troço feio. Pelo amor de Deus, né? Ato aqui no Belém do Pará, não tinha ninguém também participando, meia dúzia de gatos pingados. O pessoal só vai para tirar foto e postar mesmo. É impressionante e não tem muito mais lugares no Brasil onde isso aconteceu. Um fracasso completo, né? Vamos dar uma olhada também no Twitter para ver os comentários da galera. Pois bem, na rede social do Elon Musk, o pessoal já estava repercutindo desde muito cedo, né? Que é uma postagem de 2h30, ou seja, na hora que estava acontecendo o evento de fato, da Avenida Paulista, e absolutamente ninguém participando. Realmente, um negócio impressionante, né? Tem aqui a Avenida Paulista ao vivo, eu não sei se isso é transmitido de fato, né? Se isso aqui é uma câmera que fica o tempo todo circulando, não sei, mas tá claro que não tem absolutamente ninguém participando disso, né? Tem a imagem aqui do pessoal ali mesmo gravando ali presencialmente, e você pode ver que tudo o que tinha para ser visto, nós vimos em 5, 6 fotos de São Paulo. Não tem nada além dessas imagens que apareceram, né? Um povo velho aqui também, né? Nada contra a gente velha, mas você vê que não há renovação na esquerda. Isso é um fato bastante notável, inclusive, né? Tinha mais uma aqui para eu pegar, que eu acho que eu não peguei, que foi a do Bolsonaro, né? Então vamos lá ver aqui o Bolsonaro participando também da zoação com a esquerda. Ele botou a mesma imagem aqui, falando, né, que a USP e a Globo, né, de acordo com a USP e a Globo, tem 5 bilhões de pessoas nessa manifestação da esquerda, né? O Nicolas Ferreira aqui falou muito acertadamente, né, que se o Bolsonaro comer um pastel ali na Avenida Paulista, dá mais gente do que isso. E é um fato, né? Isso aí é inegável.
E a grande verdade é essa. Foi algo que eu falei no vídeo lá sobre as manifestações de Copacabana. Depois eu deixo relacionado aqui no final para você assistir esse vídeo. Já tem um tempo que foi feito, obviamente, mas vale a pena ainda conversar sobre isso. O grande ponto nessa história não é a quantidade de pessoas que a direita colocou lá em Copacabana comparando-se com outras manifestações de direita. Não é esse o ponto, e eu falei na época. O importante é a comparação entre manifestação de esquerda e manifestação de direita. E a gente tem uma comparação óbvia nesse sentido. Inclusive, né, foi falado pelo próprio Guilherme Boulos, foi repercutido aqui pela mídia, que esse ato de hoje da esquerda é um contraponto à manifestação do Bolsonaro no Rio de Janeiro. Então, que contraponto é esse, meu amigo? Gente que é obrigada a ir, não tem gente de verdade, não tem participação orgânica. Se tiver meia dúzia ali mesmo, foi gente da CUT, gente do MST, de sindicato, do próprio partido, né, filiados do partido e tudo mais, que foram fazer essa manifestação. Não tem gente de verdade para participar. Em comparação, em contraste com aquilo que foi visto lá em Copacabana, gente de verdade participando do evento. Isso que realmente importa, para mostrar para qual lado a balança da opinião pública, da opinião política, está pendendo. Para o lado da direita, obviamente. E a esquerda sente isso na prática, que não tem um apelo popular de fato. Por isso que a esquerda vive ganhando no tapetão, tornando inelegíveis os seus adversários, dando aquela forçada de barra na época das eleições e etc. E nem assim eles conseguem. Nem assim conseguem fazer um resultado exuberante para dizer que passaram com o trator por cima da direita. Realmente a esquerda já fracassou enquanto força política. De fato, isso aqui deixa muito claro esse ponto. Além do que é importante lembrar que a pauta dessa manifestação é completamente patética. As pessoas vão sair de casa para pedir que idosos, que mulheres, mães de família, pessoas com câncer fiquem presos por ataque contra a democracia. Ninguém acredita nisso. Gente de esquerda não acredita que isso é algo realista de fato. Todo mundo percebe que isso não passa de um avanço muito perigoso do Estado sobre o povo. Até gente de esquerda persegue isso. Então, uma pauta muito ruim, que não move as pessoas. A anistia sim move pessoas, mas contra a anistia, ninguém sai de casa para isso. Em pleno domingo, ninguém faz isso. E, além de a pauta ser muito ruim, a esquerda não move corações, como nós bem sabemos. Então, meu amigo, já está aí a grande mídia tentando justificar a alta inflação, inflação persistente, inclusive. Com o quê? Com a alta empregabilidade. Sim, o desemprego baixo realmente seria o grande causador da inflação, está dificultando a redução da inflação. Ou seja, até quando tem má notícia no governo Lula, é uma boa notícia, de acordo com a grande mídia, obviamente. A mídia, de forma geral, é claro, mas vale a pena dar uma analisada a respeito desse tema, porque sim, há uma relação com esse grau de empregabilidade que existe hoje, até porque o mercado de trabalho segue aquecido, mas as empresas já estão sofrendo problemas econômicos, o que indica que a empregabilidade, no fim das contas, está desassociada da saúde econômica do Brasil. Na prática, é isso que tem acontecido. E talvez a explicação seja, de fato, que o trabalho, né, de maneira geral, os empregos estão maiores, tem mais quantidade, o desemprego está caindo, só que as vagas disponíveis não são tão boas assim. No fim das contas, o trabalho está pior, está mais deteriorado, mais precário do que estava antes, o que também é um indicador muito sério de problemas econômicos estruturais no Brasil. Então vamos conversar sobre esse tema, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. Se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador, é só clicar no botão Seja Membro aí embaixo. A partir de R$ 1,99 por mês, não te faz tanta falta assim, mas me ajuda bastante. Pode ter certeza disso. Pois bem, essa análise aqui que é feita pelo pessoal do UOL também, de maneira geral, fala aqui na sua notícia, na sua manchete, que a falta de profissionais em vários setores e o aumento de renda travam ações para reduzir a inflação. E é certo que há um aumento de renda sim sendo observado, que não está de acordo com o aumento da produtividade. E aí está um problema muito sério.
Eu já falei sobre isso aqui no canal, inclusive em outros vídeos, que há um problema de falta de produtividade ou de crescimento de produtividade quase nulo aqui no Brasil. E o que gera riqueza de fato, tira um país da pobreza e o transforma em um país rico, desenvolvido, é a produtividade. É simples assim de entender. Então, se a produtividade não está aumentando, o Brasil não está se tornando um país mais rico. Agora, a renda subiu, 2024, em média, 9%. Como que um país que teve um crescimento de produtividade de 0,5% em 2024, esse foi o número, como que ele pode ter a renda crescendo 9%? Isso não dialoga, isso não combina, são dois dados contraditórios. O que isso representa na prática? Mais dinheiro circulando na economia sem que haja produtos para serem consumidos em uma maior quantidade. Tem uma abundância de moeda. É por isso que os valores salariais parecem estar maiores, mais elevados. A renda está mais elevada na média. Na prática, não é assim que a coisa funciona. Por quê? Se não há uma contrapartida de produtividade, você tem dinheiro sobrando no mercado, um excesso de oferta de dinheiro, sem que haja de fato uma geração de riqueza para justificar esse excesso de moeda. Tudo fica mais caro mensurado nessa moeda, logo o poder aquisitivo de todo mundo cai. Não adianta nada ter um aumento salarial nominal 7,5%, como foi do salário mínimo, ou 10% que seja, se a inflação está batendo 15% ao ano, talvez até mais. Na verdade, estamos ficando mais pobres, a renda está caindo. Aliás, a renda deveria ser medida para essa finalidade em dólares. Aí ia ficar bem fácil de ver o quanto que a renda está caindo no Brasil. Então, o próprio Banco Central, que é quem tenta, de fato, reduzir a inflação via aumento da taxa de juros, o Banco Central mesmo revelou esses dados aqui, dados contraditórios, de que, no caso, há mais trabalho sendo gerado. O Ministério do Trabalho também trouxe os dados aqui do CAGED, mostrando nesse sentido que houve um aumento, de fato, de forma geral, da empregabilidade no Brasil. Tudo bem que houve uma queda na quantidade de empregos, o desemprego subiu, mas é natural que ele suba nessa época do ano. Todo ano é assim, uma correção da geração de empregos sazonais no final do ano. É normal que seja. De maneira geral, há uma situação de massa de rendimentos que ainda cresce nominalmente. Olha só, 342 bilhões de reais de forma geral, que é uma alta aqui de 0,1% em relação ao trimestre anterior, que é, de fato, uma estabilidade na prática, só que ainda é uma máxima histórica. E tem um sinal positivo, ou seja, vai continuar aumentando. Às custas de quê? Às custas de mais inflação. É dinheiro que está sendo criado do nada para abastecer esse mercado aí. Porque as empresas, de maneira geral, estão vendo uma deterioração significativa na situação econômica de novembro para cá. Realmente a coisa parece estar ficando feia de fato. Então, parece aqui ser uma contradição. E o pessoal aqui dessa análise mostra que isso costuma acontecer no início de um ciclo de aperto monetário, juros elevados. Você tem um cenário em que alguns segmentos acabam sendo mais afetados do que o outro, porém, na prática, a economia vai perdendo o seu impulso. Só que o desemprego só começa a aparecer um pouco depois disso. É natural que a gente veja esses cenários contraditórios. Mas vamos ver também a questão aqui da qualidade dos empregos que estão sendo gerados, que é algo muito importante. Pois bem, né? Qual que é o ponto principal nessa história? Estamos falando de empregos com um alto salário agregado, empregos muito específicos, técnicos ou de alta rotatividade. Pois bem, a verdade é o seguinte, né, que há uma comparação feita com 2012, que foi a época lá do pleno emprego, você lembra, né? Que a inflação, aliás, o desemprego foi até um pouco maior do que a gente tem hoje, mas mais ou menos no mesmo patamar, né? Só que comparando isso aqui, né, houve uma piora relativa na qualidade das vagas e dos salários, ou seja, estamos pior hoje do que naquela época. Por exemplo, né, há uma situação aqui de análise em relação aos cargos de forma geral, e tirando aqui as situações, né, de que alguns
padrões, o pessoal da técnicos de saúde, né? De maneira geral, não houve muita variação entre 2012 e 2024 em matéria de empregabilidade. Porém, o que acontece aqui? Se você considerar, né, a questão da remuneração, né, colocando a média sendo 1, então a média é 1, é um valor sem unidade. É um número adimensional, mas é para ter a referência como sendo o salário médio de cada área, sendo 1. O pessoal do comércio, olha só, em 2012 estava 0,76. Em 2024 está 0,80. Ou seja, estamos no momento aí de pleno emprego, né? Que está abaixo da média, o salário está baixo, o salário está desvalorizado. Ou seja, não é um salário de qualidade, não é uma vaga de trabalho de qualidade. Já a área de transportes, que tem aí 1.024.000 novos trabalhadores, né? Tem muito Uber agora, muito motoboy, né? Tá muito em alta esse negócio de entrega. Houve uma queda aqui considerável. Esse padrão aí já estava abaixo da média salarial típica, essa atividade econômica. Lá em 2012 estava em 0,81, só que agora subiu 0,70, caiu para 0,74. Ou seja, a remuneração hoje está muito pior do que lá em 2012, na comparação dessa forma aqui, né? E também teve precarização no pessoal mais qualificado, os engenheiros, né, arquitetos, aqui em minha área, né, contabilidade, enfim. A média salarial está acima da média do mercado, obviamente, só que estava em 2,89 lá em 2012 e caiu para 2,14 agora, né? Realmente é um negócio assim que mostra o quanto que a economia brasileira não está recuperada absolutamente da crise que sofreu lá atrás e está dando sinais de piora, de desaceleração. A empregabilidade está alta com salários mais baixos, vagas ruins em comparação com o que teve no passado. Ou seja, ainda há vaga. Às custas de quê? De uma remuneração que não é suficiente para cobrir os gastos. Ainda assim, tudo isso pode ser considerado como um reflexo da inflação de fato, que joga mais dinheiro na economia, aquece a economia num primeiro momento, faz parecer que tudo está caminhando bem, vaga de trabalho pra caramba sendo gerada, todo mundo trabalhando, aquela coisa toda, salários começam a subir por falta de mão de obra no mercado, aumenta o custo das empresas, e aí isso tem que ser repassado para o consumidor final. No fim das contas, você tem uma economia enfraquecida com preços em alta para cobrir esse excesso de gastos. É tudo que não deveria acontecer, mas é tudo que infelizmente nós vamos ver com esse desgoverno Lula. Olha aí, meu amigo, começam a ser divulgadas pesquisas lá dos Estados Unidos referentes à gestão Donald Trump, com foco, é claro, no tópico economia, que é o que realmente está tirando o sono de todo mundo nessa história. Esse papo de tarifas e todo mundo fica preocupado como isso vai repercutir na economia norte-americana. Os outros países ficam preocupados como isso vai repercutir na economia deles. Ninguém sabe ao certo para onde que essa coisa vai. Todo mundo fica temeroso porque não sabe se as tarifas vão ser aplicadas, se é apenas bravata, se é conversa, se é coisa real que vai de fato ser aplicada. Enfim, tá toda aquela nuvem de incerteza pairando pelo ar, e isso aparece nas opiniões da pesquisa realizada aqui recentemente a respeito da gestão Donald Trump. E mais do que isso, com os dados econômicos que estão sendo divulgados, aí já não de pesquisas, dados de fato da economia recentemente divulgados, o tal pouso suave do Federal Reserve em matéria de taxa de juros, ou seja, uma redução suave da taxa para evitar solavancos na economia, acompanhando a manutenção ou mesmo a queda da inflação, isso aí se torna mais difícil e pode ser que os Estados Unidos permaneçam com uma taxa de juros elevada, o que vai atravancar a economia, continuar atravancando com esses problemas que podem acontecer na questão tarifária. Isso pode ser potencializado e, é claro, juros mais elevados fazem com que a dívida norte-americana cresça ainda mais e já temos problemas enormes relacionados a isso por lá. Vamos conversar então sobre esse tema, mas antes não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal para me ajudar a chegar aos 20 mil inscritos. Estamos bem perto dessa marca, conto com o seu apoio, conto com a sua ajuda nesse sentido e você pode me ajudar ainda mais se tornando membro patrocinador aqui do canal. É só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, a partir de R$ 1,99 por mês. Isso não te custa tanto assim, mas me ajuda bastante.
Pode ter certeza disso. Pois bem, né? Os dados da pesquisa feita aqui recentemente, pesquisa da CBS News, trazem o seguinte dado: 52% dos americanos entrevistados desaprovam a forma como Donald Trump lida com a economia, enquanto 49% aprovam. Então veja que também não é uma catástrofe isso aqui não. Não é um resultado absurdo de fato para o Donald Trump, uma gestão nova que está fazendo coisas muito diferentes. Toda gestão disruptiva tende a ter um alto grau de rejeição no primeiro momento. Na medida em que os resultados positivos aparecem, a coisa acaba sendo corrigida, a percepção pública. Difícil é saber se vai ter uma melhora econômica de fato, porque eu não confio plenamente no que o Donald Trump está fazendo do ponto de vista econômico. Para falar a verdade, eu nem entendo qual é o objetivo dele nessa história. Arrisco dizer que nem ele se entende, né? Mas enfim, isso aqui é quase empate técnico no fim das contas, então não é um resultado terrível. Poderia ser melhor? Poderia ser melhor, sem sombra de dúvidas, mas não dá para falar que é algo totalmente ruim, totalmente pavoroso, né? Em matéria de inflação, a discrepância já é maior. 56% acreditam que o Trump não está lidando bem com a inflação, desaprovam a gestão dele nesse sentido, 44% aprovam. Então já é uma diferença de 12%. É um dado mais incômodo para o Donald Trump, sem sombra de dúvidas, né? Sendo que esse negócio de tarifas vai ampliar esse problema, porque tarifas alfandegárias nada mais são do que você obrigar o seu povo a comprar produtos mais caros. É simples assim. Então os preços vão subir mais com essas tarifas, que são um ponto também de questionamento nessa pesquisa. 55% dos entrevistados acreditam que o Trump está se concentrando demais nessas tarifas, 38% acreditam que ele está focando na quantidade certa, e só 7% acreditam que ele está dando pouco foco às tarifas, tem que preocupar mais ainda com isso. Então veja que a opinião majoritária é: Trump, deixa isso um pouquinho de lado, cuida de outros assuntos importantes, porque tem muita coisa a se fazer de fato aqui, né? Então, 64% dos americanos, por exemplo, acreditam que o governo não está fazendo o suficiente para resolver a questão da alta de preços, que é mais ou menos o percentual do Lula aqui no Brasil em matéria de inflação. Pois é, então Trump está nesse tipo de avaliação pública, né? Uma avaliação semelhante ao Lula, sendo que o Lula está muito deteriorado aqui no Brasil, né? Só que não necessariamente o pessoal coloca a culpa nele nesse sentido. O Lula hoje aqui está com 2 anos de mandato, então tudo que acontece em matéria econômica já é culpa dele de fato. O Donald Trump entrou agora, então 38% dos entrevistados afirmam que o Joe Biden é culpado pela inflação atual. 34% dizem que é a culpa do Donald Trump e 19% acreditam aí que a culpa é de ambas as administrações. Nesse caso, eu tendo a ver mais o problema em relação ao Joe Biden mesmo. Tem pouco tempo para qualquer medida do Trump ter surtido efeito positivo ou negativo relevante nesse sentido aqui, né? Questão da imigração, outro ponto, a aprovação do Trump é muito grande nesse sentido aqui. 56% de aprovação contra 44%. Então, realmente é o esperado dentro do próprio cenário eleitoral que nós vimos no passado, né? Então, veja que o Trump está sim com alguns problemas em matéria de aprovação pública, no quesito economia principalmente, mas não está terrível também não, né? Vamos ser sinceros. Agora, isso não significa que a economia está caminhando bem nos Estados Unidos e que a perspectiva é positiva. Olha só, né? O tal do pouso suave que o Fed já tinha meio que definido lá nos Estados Unidos, é o banco central deles, então tem mais ou menos as mesmas prerrogativas que o Banco Central aqui do Brasil. Ele se torna mais complicado, esse pouso suave, porque alguns dados estão indicando um cenário ruim para a economia. Não é indicação de crise, de recessão a caminho, ainda não. Mas é um sinal de alerta, é um sinal amarelo já se acendendo. Por exemplo, né, os gastos do consumidor em relação à projeção, né, do que o consumidor quer gastar, esses gastos foram decepcionantes, né? Os gastos foram próximos de zero, o aumento de gastos quando ajustados pela inflação. Ou seja, o povo não está gastando mais. Havia uma previsão de que houvesse um aumento no consumo.
que não aconteceu, né? Então, o consumidor está preocupado nesse sentido com o futuro econômico, está evitando gastar muito agora por não saber qual será o desfecho dessa economia toda nos próximos meses. Por outro lado, a inflação continua incomodando. Então você tem dois cenários que parecem contraditórios coexistindo. A demanda não está aumentando, mas a inflação está. Então o problema não é excesso de demanda, o problema é algo mais estrutural na economia de fato. Isso é um problema principalmente para a questão da taxa de juros. Aí o Goldman Sachs revisou para baixo a expectativa de crescimento para o primeiro trimestre. Antes era 1%, agora caiu para 0,6%, um corte substancial nesse sentido aí. Então, o Federal Reserve já está fazendo essa medida, já está mensurando esse fator, que vai haver uma desaceleração do crescimento, o consumo vai cair, só que os preços vão aumentar, até porque os insumos das empresas tendem a subir com as tarifas sobre importações que o Donald Trump promete executar, né? Na verdade, dia 1º de abril ele vai liberar essas tarifas, aí é o que tudo indica, não sabemos ainda para onde que as coisas vão, né? E por consequência desse cenário nebuloso, a expectativa dos consumidores em relação à inflação também está subindo, né? E aí o que acontece? A previsão subindo de inflação, o pessoal fica mais cauteloso para gastar, porque realmente, né, melhor poupar dinheiro hoje, deixar o supérfluo de lado, porque o básico vai estar mais caro lá na frente e o meu salário pode não acompanhar esse crescimento econômico. A partir desses cenários todos, de maneira geral, né, e inclusive aqui com uma expectativa de inflação que chega a 4% para o mês de março, no acumulado de 12 meses, obviamente, que é o dobro da meta do Fed, você tem aquele impasse que nós conhecemos bem, que é a taxa de juros não pode cair nesse cenário, porque se isso acontecer, a inflação vai ficar ainda pior. Só que é necessário cair essa taxa de juros para que a economia volte a acelerar, volte a crescer. Uma taxa elevada é ruim para todo mundo, essa é a verdade. E essa taxa elevada tem pressionado a dívida pública norte-americana, que está numa ordem de crescimento de $1 trilhão a cada 120 dias. Foi assim que o Joe Biden deixou no final do governo. Muito disso causado, é claro, pelos juros, pelo serviço da dívida. Uma dívida que está na casa das dezenas de trilhões de dólares. Então qualquer 0,5% de taxa de juros a mais, por mais tempo, representa uma cacetada de juros sobre a dívida, sobre o montante da dívida, fazendo essa bola de neve continuar girando. Então, o futuro econômico dos Estados Unidos é muito nebuloso. E como nós bem sabemos, qualquer tempestade, qualquer risco de tempestade lá nos Estados Unidos, qualquer incerteza econômica, impacta no mundo todo. E quem está menos preparado para isso, países que não estão bem preparados, como é o caso do Brasil, tendem a sofrer bastante nesse tipo de cenário. Vou deixar recomendado aqui outro vídeo em que eu falo sobre a economia norte-americana, vídeo recente. Para você continuar assistindo no meu canal, não se esqueça de se inscrever por aqui se você ainda não for inscrito e até a próxima.